Alô, meus amigos, muito boa noite a todos. Eu sou o pastor Giovanni e estamos agora ao vivo, né? Preparando aqui para uma entrevista com o pastor Roberto de Lucena e também deputado federal. Estaremos conversando com ele sobre um tema muito importante, muito interessante. E o senhor, a senhora pode participar conosco, pode enviar a sua pergunta, pode ter a sua participação também, tá certo? Daqui um pouquinho nós estaremos recebendo este meu particular amigo de muitos anos. Quando eu digo de muitos, de mais de 30 anos, né? Pastor Roberto de Lucena, um grande homem de Deus, uma referência para uma grande parte do povo evangélico e um homem de Deus que tem uma missão muito forte, muito importante, atuando, eu diria, como um missionário no Congresso Nacional. Então, daqui um pouquinho, nós estaremos recebendo esta pessoa querida, que vem escrevendo aí uma biografia muito bonita como parlamentar, tá certo? Nós já estamos recebendo alguns irmãos, alguns amigos, né? Pastores que estarão nos prestigiando. Estaremos transmitindo também através do programa A Voz do Brasil para Cristo, pela rádio Impacto Gospel, 101,3 FM, também pela nossa página no YouTube e pela nossa página OBPC Itaboraí no Facebook, tá certo? Esta conversa muito interessante aqui com o pastor Roberto de Lucena e também deputado federal. Mas a tônica da conversa é o papel da igreja em momentos de crise. Qual é o papel da igreja? É um grande desafio para a igreja do Senhor, para a igreja de Deus, um grande desafio para o povo de Deus, um momento como este, de circunstâncias adversas, momento difícil, uma hora delicada, e crise na área da saúde, crise na área política, mas a igreja tem um papel definido em meio a tudo isso. O povo de Deus tem um papel muito importante em meio a tudo isso. E nós vamos discorrer esse assunto, conversando e ouvindo este experiente homem de Deus, né? Pastor Roberto de Lucena é um homem que já pregou no Brasil inteiro como pastor, um grande evangelista da Igreja Brasil para Cristo, e também em muitos lugares pelo mundo. Um homem que tem uma experiência muito grande, pastor de uma grande igreja na cidade de Arujá, lá no Planalto, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo desde o começo, desde os primórdios. Eu estive lá. Uma grande obra, uma história muito linda na cidade de Arujá. Este é o pastor Roberto de Lucena, uma pessoa muito querida, muito amada, um grande prestígio, e que nós teremos a honra, daqui um pouquinho, de ouvi-los e de vê-los ao vivo. Daqui um pouquinho estaremos recebendo ele conosco através aqui do Instagram. Já desde já quero agradecer aos irmãos e amigos que estão conosco, estão chegando, né? Tem gente chegando. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Giovanni, estou como pastor na cidade de Santos, aqui na Praça Visconde de Itaboraí,
no bairro do Estuário, no canal 5, aqui na cidade de Santos. Estamos pastoreando, estamos cuidando da Igreja de Deus aqui, certo? E reiterando, como disse, nós estaremos recebendo agora um grande privilégio, receber este homem de Deus, que representa aí uma grande parte do povo evangélico na Câmara Federal, né? Está representando uma grande parte, fazendo um trabalho muito bonito, né? Ele é como deputado federal e atuando como secretário de transparência na Câmara e presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, certo? Então, desempenhando aí um papel muito importante, representando a Igreja evangélica e representando a nossa sociedade como um todo, fazendo este lindo trabalho. Deus abençoe o senhor e a senhora que já está conosco, um grande prazer, uma grande alegria. Estou tentando ler alguns nomes aqui, a minha filha está me ajudando aqui, né? Estou tentando ler alguns nomes aqui, que já estão começando a surgir ali, mas a gente tem aí muitos irmãos e amigos, né? Aqui da cidade de Santos, de toda a nossa baixada, de toda a nossa baixada santista, em muitos lugares aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, onde pastoreamos antes de estarmos aqui em Santos, e em muitos lugares pelo Brasil afora, muitos lugares onde trabalhamos, pregando, ministrando, desbravando igrejas, e a gente tem a alegria, né, de hoje ter esses irmãos conectados conosco. Temos a pastora Marta nos acompanhando lá da Argentina, amiga da gente, aqui da cidade de Santos, que está em missão na Argentina, fazendo um lindo trabalho, está conosco presente. Deus abençoe, seja muito bem-vinda, tá certo? E a grande cadeia de ouvintes do programa Voz do Brasil para Cristo, irmãos e amigos que acompanham o nosso programa pela Rádio Impacto Gospel, Rádio FM, operando em 101,3, e a toda a nossa grande cadeia de ouvintes também a nossa gratidão, ok? Estamos na expectativa, já o pastor Roberto de Lucena estará entrando daqui um pouquinho, e já nós vamos dar as boas-vindas para ele. Vamos lá. Você acompanhando em tempo real essa live, né? E nós já temos a presença do meu amigo, meu amigo do coração, né? Eu tenho que separar aqui, rapaz, o meu amigo do coração, o pastor Roberto de Lucena e o deputado federal. Eu preciso separar essas três coisas com muito equilíbrio aqui, né? Mas eu começo cumprimentando primeiro o meu amigo, né? Com boa noite, na paz do Senhor, pastor Roberto de Lucena, amigo do meu coração, seja muito bem-vindo. Grande honra, grande alegria em recebê-lo, estarmos juntos. Obrigado, pastor Giovanni. Uma alegria muito grande falar com você. Saudade, né? Saudade. Abraço em casa para minha querida Cláudia, um beijo para a igreja. Quero dar um abraço, cumprimentar, desejando uma boa noite, desejando que a paz de Jesus esteja com todos os nossos amigos, aqueles que estão nesse momento conversando junto conosco. Quero sugerir que as pessoas que estão conosco já compartilhem esta live, convidando os seus contatos, os seus amigos,
para esses minutos que nós estaremos aqui batendo papo, estaremos conversando, vamos passar um tempo agradável juntos. Alegria ver. Aleluia. Que bom, graças a Deus, que bom. Saudade mesmo, é recíproco, a saudade, né? Deste meu companheiro, bem mais de 30 anos, né, pastor Luciano? E nós nos conhecemos Faz mais. e Eu ouvi muitas vezes pregar. eu ainda era um garoto, fazia parte da Mini Brac, quando você já era um pregador bastante famoso, Não. conhecido no Brasil. Eu ficava olhando para você, para o pastor Paulo Lutero, para o Joel Estevanato, essa elite de pregadores da Igreja Brasil para Cristo, e ficava pensando, um dia, quando eu crescer, eu quero ser como eles, né? Jesus. Então, faz mais de 30 anos. Eita, nós, é verdade. Pastor Luciano, eu lhe ouvi pregar pela primeira vez, eu lhe conheci. Ele ouvi pregar em São Miguel Paulista, na nossa igreja, a igreja sede, então, na época, né? E eu morava com o pastor Orlando Silva, morava no Curuçá, na Curuçá Velha. Lá, né? E teve um congresso e o senhor pregou, e o tema, fruto dos lábios. Uau. Tem lembrança? Não. Isso nós estamos falando de quanto tempo? 1987. 1987, eu lembro-me que 87, eu nesse tinha... ano aí. Né? E lá eu conheci o pastor Roberto de 21 anos. Incrível. É isso aí, muito jovem. Muito jovem. São Miguel Paulista, o tema foi Fruto dos Lábios, e foi tão forte que eu nunca esqueci a palavra, gente. Nunca esqueci. Tentei pregar igual, nunca consegui. Tentei imitar, nunca consegui. Você teria que ficar muito pior do que você é, né? Então tá bom. Olha aqui. Bom, estou conversando ainda com o meu amigo, né? E só para fazer ele lembrar, né? Claro. Só para fazer ele lembrar, tá certo? Os meus assessores estão aqui trazendo para mim aqui. E nós estivemos juntos depois disso, quando casei na cidade de Arujá, lá, o pastor do Planalto, né? E então são muitas lembranças, né? Eu glorifico muito a Deus pela sua vida, pastor Roberto de Lucena. Sempre fostes uma referência para nós, como homem de Deus, como servo de Deus, pelo grande trabalho, pela brilhante história sua na cidade de Arujá, né? Como presidente nacional da nossa igreja no Brasil, lindo trabalho que o senhor realizou. E o que eu mais lhe admiro em tudo isso, hoje, como deputado federal, Deus lhe colocou aí para representar uma grande parte da igreja evangélica e da sociedade como um todo, né? Mas eu sempre admirei a sua simplicidade. O senhor nunca abriu mão disto, né? De ser uma pessoa simples, sempre o mesmo com seus amigos, sempre carinhoso, sempre a mesma pessoa. Então, eu sempre converso, comento com os meus amigos, eu acho que não só eu, todo mundo lhe admira por isso, por esse lado simples do Senhor, né? Pessoa amiga, simples, e Deus colocou tantas coisas pesadas nas suas mãos, né? Como também Ele colocou no lugar de honra, em um lugar de honra, mas o Senhor continua sendo aquele homem simples e de um coração grande. Tens a nossa admiração, sempre estamos cobrindo de oração a sua vida. Obrigado. Sabemos que o Senhor está numa
sobre este tema tão importante, pastor Lucena, sobre o papel da igreja em momentos de crise, né? O papel da igreja nesta hora dramática, né? Nesta hora desafiante. E a tônica é esta para hoje, tá certo? Mas fale mais alguma coisinha antes da gente começar a falar sobre isso. Claro. Bom, primeiro, quero dizer para você da minha alegria de lhe rever, mesmo que através dessa ferramenta de tecnologia nós nos vemos virtualmente, nós estamos nos falando à distância, porque eu estava com muita saudade de você. Eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração. Você Obrigado, e minha pastor. amiga, querida Cláudia, são uma bênção, não apenas para mim, uma bênção para esta igreja que é o Brasil para Cristo, em todo o território nacional. Você já esteve em todas as regiões do Brasil. Você é amado, é querido, é estimado pelo nosso povo em todo o território nacional. E é uma pessoa da maior seriedade, um homem de Deus, preciosíssimo. Então é uma satisfação poder caminhar com você, servir a Deus ao seu lado, na mesma trincheira que você. Eu quero dizer também da minha satisfação de poder conversar com os nossos irmãos nessa noite. Estamos terminando mais uma semana cheia de emoções, né? Quando a gente pensa que, não é? Quando a gente pensa que terminaram-se as emoções, então nós temos mais emoções. É Mas verdade. nós estamos rompendo, nós estamos avançando, nós continuamos acreditando que Deus não mudou de ideia em relação a nós. Por isso eu quero dizer que eu acredito e acredito muito que nós que estamos sendo provados, estamos sendo testados, vamos passar por mais essa peneira que Deus nos permite, muito melhor do que nós estávamos antes de passar por ela. Verdade, verdade, pastor Lucena. Verdade mesmo, né? Estamos findando a semana com algumas surpresas, né? Mas vamos em frente, nós não vamos falar sobre isso, apenas vamos orar, né? Com relação aos últimos acontecimentos, né? O senhor está em Brasília, me perdoe perguntar, pastor? Eu estou em Está em Brasília? Uhum. Em Brasília, distante da família, né? E me parece que você está em Santos. Em Santos. Estamos na cidade de Santos, caminhando para o terceiro ano, aqui em Santos, na Praça Visconde de Itaboraí, né? E, como eu costumo dizer, estou pastor aqui, né? Mas agradecemos a Deus por estarmos nessa cidade, uma linda cidade, né? E ganhando almas. Ganhando almas. Na região onde tudo começou, né? Santos, São Vicente. A história do Brasil passa por essa região. Eu quero mandar um beijo muito especial para todo o povo, o nosso povo da Baixada Santista. Que Deus abençoe grandemente. Vocês já vinham com muitas dificuldades, né? Enfrentando muitas dificuldades em função das chuvas, inundações, enchentes, tragédias que aconteceram antes de nós sermos surpreendidos aí com a chegada dessa pandemia. Mas o povo da Baixada Santista é um povo muito valente, é um povo muito corajoso, um povo muito resistente, um povo que tem a minha admiração, o meu respeito. Eu quero, através de você, do pastor José Raimundo, que é o pastor, o superintendente das igrejas do Brasil para Cristo em toda a Baixada Santista, através da Celina, através do pastor Luiz Fernando, da Igreja Palavra de Vida, eu quero mandar um grande beijo para todo o nosso povo da Baixada Santista. Isso aí, pastor. Realmente,
aqui em Santos e em toda a Baixada. O senhor tem muitos amigos aqui, né? Tanto na nossa igreja, o Brasil para Cristo, que é uma igreja muito grande aqui, né? Nós temos muitas igrejas, né? Aqui na Baixada, como também nas demais denominações. O senhor tem muitos amigos aqui, né? Eu quero, E através... registrar também. Sim. Há pouco entrou na nossa conversa, na nossa live, pastor Napoleão Falcão. Pastor Napoleão Falcão é um amigo. Eu tenho muito amor por ele. É um dos maiores pregadores do Evangelho que o Espírito Santo já produziu nessa nação. Então, eu quero dar um beijo no pastor Napoleão Falcão, dizer que a Igreja Brasil para Cristo o ama e ama o seu ministério. Amém. Faço minha as suas palavras. Deus abençoe o pastor, entre outros, né? Que estão conosco e estarão conosco ainda. Através da Rádio Impacto Gospel, operando em 101,3, estamos também transmitindo esta entrevista, esta conversa com o senhor, e pela página no YouTube, aliás, pelo nosso canal no YouTube e pela página no Facebook também. Muito bem. Pastor Lucena, eu gostaria de entrar já, para fazer proveito do tempo, eu sei que o senhor também precisa descansar, a sua vida é puxada, né? E eu gostaria de entrar nesse tema tão interessante, o papel da igreja em momentos de crise. E o interessante é que algumas pessoas têm me perguntado em conversas, irmãos, amigos, pastores auxiliares, companheiros, né? A questão da origem desta crise. Eu gostaria de começar com essa pergunta ao meu querido pastor Roberto de Lucena. Esta pandemia, este vírus que se proliferou pelo mundo, como o senhor vê? Permissão de Deus, Deus o permitiu, Deus permitiu isso tudo acontecer, que eu creio que seja, certo? Deus está no controle sempre, de forma absoluta. Né? Ou algo maligno do inferno que se levantou para atingir a raça humana. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que o pastor comentasse, por favor, sobre isso. A origem Todas as vezes desta pandemia. Eu tenho tido a oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu tenho dito o seguinte: esse vírus, o coronavírus, ele não é a doença. Ele é o remédio para muitas doenças. Doenças da sociedade, doenças das famílias, doenças das igrejas, doenças do sistema, doenças de todos nós. Deus permitiu que nós passássemos por esta provação por um motivo. Creio sim. Por quê? O irmão, veja que toda a economia do mundo dobrou os joelhos diante de um vírus que pode ser destruído com água e sabão. As bolsas do mundo, todo o recurso, toda a estrutura, toda a economia da Europa, da Ásia, da América, se ajoelharam diante de um vírus, de um inimigo invisível, a olhos nus, que pode ser destruído com água e sabão. Agora, água e sabão. Por que é que Deus permitiu? Porque esse vírus, independentemente de qual tenha sido a sua gênese, ele é um mensageiro. É uma maneira através da qual Deus tem chamado a todos nós para nós sentarmos à mesa para uma conversa. Nós precisamos nos perceber, nos dar conta de que a nossa postura coletiva, social, estava equivocada. Está equivocada.
Segundo, nós precisamos entender que este mensageiro é mais um sinal, um dos sinais da aproximação da volta de Jesus. Perfeito. Então, você olhava até 10 anos atrás para o Apocalipse com um binóculo. Hoje você já olha o Apocalipse como um fato que está tão próximo como se estivesse dobrando a esquina da rua que você mora. Vigente. Eu comentei há pouco da presença do pastor Napoleão Falcão com a gente. Napoleão, eu ouvi pregando muitas vezes, várias vezes, inclusive em Arujá, sobre as coisas que nos aconteceriam nos últimos dias. É incrível como ouvi-lo há 10 anos atrás, quando nós precisávamos usar um binóculo profético, é hoje uma realidade tão presente que nós não precisamos mais nem de lente, nem de óculos, porque é uma realidade muito próxima a nós. É uma situação, é uma circunstância através da qual nós precisamos entender que ela é um ato misericordioso de Deus em tempo, enquanto dá tempo, nós somos chamados a atenção para nos reposicionarmos. Então, graças a Deus, nós estamos com tempo e temos a oportunidade de nos reposicionarmos espiritualmente, nos reposicionarmos com Deus, de nós nos reposicionarmos como gente no meio de uma sociedade, de um conjunto que é a sociedade, compreendendo que precisamos melhorar muito enquanto humanidade. Tem muita coisa para nós melhorarmos. Então, de onde vem? Qual é a origem? Qual é o gênese? Eu acho que, com o passar do tempo, muitas coisas que hoje estão turvas vão ficar claras para nós, para todos nós. Mas a verdade é que se Deus não quisesse, não tivesse permitido, nada disso teria acontecido. E só permitiu porque ele convocou este mensageiro para trazer um recado, uma mensagem para todos nós de que é tempo de nós despertarmos, de nos despertarmos, é tempo de nós nos reposicionarmos e nos prepararmos para os fatos. Perfeito, pastor Roberto de Lucena, deu uma interferenciazinha voltando ao normal. Vejo da mesma maneira, né? Eu vejo que, pastor Lucena, uma oportunidade, né? Para tanta gente se acertar com Deus, né? É uma oportunidade para muita gente reconciliar-se com Deus, levar a sério a questão do servir a Deus, a salvação da alma, a eternidade, né? Então é um momento, eu creio, eu conversava com a minha esposa ainda hoje, e eu creio que após esta crise epidêmica, as coisas vão voltar ao normal e talvez não fiquem ao normal como antes. Eu acredito, pastor Zena, que as coisas não vão ser a mesma coisa. Vai mudar, né? E que a partir desta crise epidêmica, muita gente vai refletir sobre a palavra de Deus, né? Cumprimento da palavra de Deus. Então, tenho essa expectativa, né? E cremos de que muita gente vai se ajustar com Deus, né? Mas, dando sequência, meu querido pastor Lucena, a origem desta crise, e o pastor Roberto de Lucena veio endossar aquilo que já é o meu raciocínio, e eu acredito que a maioria, né, dos nossos pastores e irmãos sabemos que é uma permissão de Deus para despertar, permitindo a raça humana se despertar, né? O ser humano levou um choque com este vírus. Mas
Ouvindo normal, tudo certinho, pastor? Eu estou de volta. Vamos só ver Tá se de volta. a Celina é nossa fiscal, se A fiscal do som, o áudio está Celina Linhares, está ouvindo bem? Tudo certinho? Eu espero Estão ouvindo bem, minha gente? que a Celina pare de agora atrapalhar a gente. Muito bem. Certo. Então, pastor Lucena, vamos nós. O que acontece, pastor Giovanni? Qual é o papel da igreja? O que a igreja deve fazer? Áudio restabelecido. Perfeito. O que a igreja deve fazer? A igreja deve continuar sendo igreja. Se a igreja for igreja, o problema está resolvido. E nós precisamos decidir o quê? Como é que nós vamos passar por este momento? Por este momento. E nós podemos passar como quem se ananica, se atacanha, se diminui diante de uma crise, ou podemos passar como quem enfrenta, como quem confia em Deus, como quem aprendeu através da ministração da palavra de Deus, reteve, armazenou e agora tem condições de aplicar tudo o que aprendeu na prática da palavra de Deus na sua vida. A Bíblia fala de pessoas que, diante das situações difíceis, diante dos grandes desafios, essas pessoas se agigantavam, essas pessoas cresciam. E a Bíblia fala de pessoas que, diante dos desafios, elas se ananicavam, elas se diminuíam. Por exemplo, Moisés, diante dos desafios, quando ele tinha uma palavra de Deus, ele se agigantava, ele ficava um gigante. Foi o Moisés gigante que, obedecendo à ordem de Deus, tocou no Mar Vermelho e atravessou o mar com o povo. Josué, diante do desafio de Jericó, depois de receber a palavra de Deus para não ter medo, ele foi o capitão de uma grande vitória. Mas talvez o exemplo mais conhecido da Bíblia seja no Antigo Testamento, seja o de Davi. Quando ele estava diante do Golias, do desafio do Golias, o desafio do gigante, ele chega para os seus irmãos levando comida para eles, e eles dizem: por que você veio aqui? Você veio nos envergonhar diante de todos. Ele procura e é levado para o rei, que era o seu líder espiritual. E Saul diz a ele: você não pode enfrentar esse gigante, que ele é maior do que você. E ele diz: olha, rei, eu vou enfrentar e vou vencer. Eu já enfrentei leão, já enfrentei urso. E quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quando ele chega diante de Golias, Golias diz: eu vou cortar sua cabeça hoje e vou dar você, a sua carne, para que as aves de rapina comam, porque você me afronta, você veio lutar contra mim com paus e com pedras, parecendo que eu sou um cachorro. E Davi disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, desde que ele saiu de casa até o momento que ele teve vitória contra o gigante de 2,90 metros, o Golias, ele teve que enfrentar os seus irmãos que estavam ocupados em diminuí-lo, os seus irmãos censurando, criticando. Ele teve que enfrentar o seu pastor, o seu líder espiritual, que era Saul, procurando diminuí-lo, procurando
tirar, drenar a sua coragem, a sua fé, e teve que enfrentar o próprio Golias o afrontando. Mas ele estava blindado. Ele tinha blindado o coração, ele tinha blindado a sua mente. E ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi, ele crescia diante dos problemas, diferente dos seus irmãos, que diante do problema eles diminuíam. O próprio rei, diante do Golias, ele diminuiu. Tem gente que diminui e tem gente que cresce. Olha só. Eu sou fã, pastor Giovanni, eu sou fã de Jesus. Se Jesus não fosse Deus, não fosse o Filho de Deus, eu seria um seguidor de Jesus do mesmo jeito. Jesus é inspirador. Jesus foi o maior homem, foi o homem mais extraordinário que pisou na face dessa terra. E Jesus era muito parecido com Davi, os dois se pareciam muito em relação a isso. Porque também, diante dos problemas, em vez de Jesus ficar menor, ele crescia. Lembra da palavra de Herodes e de Pilatos para Jesus? Olha, a sua vida está na minha mão. Eu posso decidir que você viva ou que você morra. A maioria das pessoas que eu e você conhecemos, na hora, iam ficar desse tamanhozinho. Jesus não, Jesus cresce. Ele diz: nenhuma autoridade foi te dada que não tenha vindo do meu Pai. Ele te deu autoridade. Diante da cruz, Jesus cresce. Ele diz: a minha vida ninguém tira de mim. Sou eu quem dou e depois eu torno a tomar. Diante da morte, Jesus cresce. Nós temos a oportunidade, nesse momento, de decidir como nós vamos passar pelos desafios da vida. Porque de nada adianta a gente ficar na igreja, na celebração, ouvindo e falando coisas que nós não acreditamos. A hora de nós provarmos, na prática, se nós acreditamos naquilo que nós pregamos e ouvimos, é a hora em que nós somos colocados à prova. O que é prova? É quando você frequenta a aula na escola e chega um determinado momento que o professor, a professora, terminou de ministrar a matéria e agora ele vai ver o que você aprendeu da matéria que foi ministrada. Então ele aplica uma prova. E quando nós aprendemos e começamos a fazer a prova, quando terminamos, o professor ou a professora, ele vai corrigir, ele vai ver quanto daquela prova corresponde à aplicação daquilo que nós aprendemos na sua aula, na sua matéria. A Bíblia diz: seja frouxo no dia da angústia e a sua força será pequena. Então você pode ser frouxo, você pode... Provérbios 24:10. Oi? Provérbios 24:10. Exato. Você pode se ananicar, se diminuir, se atacanhar, ou você pode ter o espírito de Davi, o espírito de Jesus, de quando está colocado diante de uma prova, você enfrentá-la, você superá-la, você aplicar o que aprendeu, você aplicar o que recebeu. O apóstolo Paulo, ele, num determinado momento, ele fala: porque eu recebi de Jesus o que também vos ensinei. Em outras palavras, a aula que eu tive a aula é que eu estou aplicando para vocês agora. Então, como é que a igreja precisa passar por esse momento? Sendo igreja. Como é que nós precisamos passar por esse momento? Sendo de Jesus, sendo crentes, tendo a nossa fé inabalável em Deus. As nossas raízes têm que estar firmadas em Deus. Mas isso se reproduz. A nossa fé é testificada, ela é testemunhada, não apenas pelo conhecimento da palavra e da verdade,
mas pela prática da nossa fé na nossa vida. Então, quando eu vejo o comportamento dos nossos irmãos nas redes sociais, as palavras, o vocabulário, a postura, as reações, eu vejo, eu olho para eles e como eu não posso julgá-los, porque eu não sou juiz de ninguém, eu olho para mim também e aí eu me questiono quanto de Jesus está colocado dentro de nós, quanto de Jesus vive em nós, quanto do Evangelho realmente prosperou dentro de nós de forma que num momento como esse, em vez de nós reagirmos como aqueles que não têm conhecimento da verdade, conhecimento da palavra, nós reagimos como quem foi iluminado pelo Espírito Santo, iluminado pela palavra, liberto pela palavra e pode ser um agente de transformação no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, no país que nós vivemos, um agente de bênçãos para todos aqueles que convivem conosco e aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Glória a Deus. Muito bem colocado, pastor. Vejo dessa maneira, enquanto o senhor ministrava, falava aí, me vinha o raciocínio, o foco, né? Se Davi focasse no gigante, ia ser muito difícil, né? Se o foco dele estivesse na força do inimigo, nas armas do inimigo, se ele volta a sua atenção para as ameaças do inimigo, ele seria intimidado. Mas o foco dele estava em Deus. Estava na palavra, as raízes, como o senhor acabou de colocar. Né? Tu vens a mim com paus, com pedra, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o foco é muito bem colocado, né, pastor? O foco da igreja, né? Na palavra, ancorado na palavra, né? A nossa fé, ela é provada nessas horas. Né? A fé, ela é provada em meio às grandes crises. Né? Então, a fé dos crentes está começando a ser provada agora. Né? Agora é a hora de nós mostrarmos a verdadeira fé. As raízes aí colocadas pelo Senhor, né? Aonde estão as minhas raízes? São superficiais? Ou elas são profundas? Elas são verdadeiras? Elas são reais? Né? Então, essa hora que a fé ela está sendo provada. Os crentes estão sendo desafiados. Muito bem, pastor Lucena, eu estou aguardando algumas perguntas aqui dos nossos irmãos participantes, mas o pessoal só está nos ouvindo, porque estão amando de ouvir, né? A respeito deste tema que estamos discorrendo, o papel da igreja em momentos de crise, a postura da igreja, né? A igreja em Jesus, né? Nós temos que ser como Jesus, bem colocada a sua palavra, tá certo? E uma pergunta que surge aqui, pastor Lucena, as perspectivas depois dessa crise, vamos dizer assim, as coisas se equalizam, na sua visão, no seu raciocínio, as perspectivas para a igreja do Senhor, para a igreja de Deus, e por que não dizer, atrelado a isso também, as perspectivas em nosso país. O senhor agora, um deputado em Brasília, representando uma grande parte do povo de Deus, da sociedade também, como um todo. O que vem por aí, pastor? A gente sabe que não vai ser fácil, né? Mas eu gostaria de lhe ouvir nesse sentido. O que vem por aí? Pós-crise, igreja, e também no sentido de país, a nossa nação, governo, política e etc. Olha, nós estamos enfrentando
um dos maiores desafios que o nosso país enfrentou nas últimas décadas, e nós já passamos por coisas muito duras, muito perigosas. Verdade. Né? Agora, é como nós estivéssemos no meio de uma tempestade. Você imagina que você está no navio, no meio de uma tempestade, e esse navio está sendo açoitado pelas ondas. Então, muitas providências têm que ser tomadas, muitas avarias estão acontecendo. Essa tempestade, ela vai passar, porque não tem tempestade que não passe. E no momento que ela passar, nós teremos, primeira coisa, que fazer um levantamento das avarias. Para seguirmos a nossa viagem, nós precisamos saber como nós estamos. Então, como está o nosso casco? Como é que estão as máquinas? Como é que está a capacidade, a autonomia do navio? Evidentemente, numa tempestade, muitas vezes é necessário que você atire algumas cargas ao mar. Não é? Muitas vezes, para salvar a embarcação, para salvar as pessoas, a tripulação, as pessoas que estão no navio. Então, não tem como nós passarmos por essa tempestade sem termos algumas avarias, alguns problemas. Quando passar, certamente nós teremos na economia que enfrentar alguns reflexos. Muito provavelmente, tudo aquilo que nós conseguimos organizar da economia, do início do ano passado até agora, nós voltamos, eu não sei até que ponto, dizer para vocês que nós voltamos até o ponto que estávamos em janeiro do ano passado, seria um pouco inconsequente, mas nós voltamos. Até que ponto? Hoje eu não sei dizer, mas já nós vamos saber. Nós estávamos começando a nos recuperar economicamente. Então, nós temos aí uma crise em relação aos empregos. Muitas pessoas estarão perdendo seus empregos, ou perderam já os seus empregos. Já perderam. Não é? Já perderam seus empregos. A partir da semana que vem, muitos lugares a economia começa a voltar. O comércio começa a voltar lentamente. Não é que nós estaremos voltando porque já vencemos o vírus. Nós temos um caminho longo ainda. Mas hoje nós estamos mais estruturados para enfrentarmos essa pandemia do que nós estávamos há 40 dias atrás. Por isso que a quarentena ela foi necessária, um freio de arrumação para nós nos organizarmos e nos prepararmos para enfrentarmos essa pandemia. Agora que nós já estamos mais estruturados, sem avarias, sem prejuízos. Agora, em relação ao Brasil, o Brasil é maior do que qualquer crise. Eu ainda não vi, nem no passado, nem no presente, nem vislumbro para o futuro uma crise maior do que o Brasil. E Deus é maior do que o Brasil. Aleluia. E é maior do que todas as nossas dificuldades. É verdade. O que é que nós temos que fazer nesse momento? Nós temos que ter responsabilidade, muita. Nós temos que ter muita prudência. Eu tenho visto, inclusive, muitas pessoas nos seus comentários assim, muito afoitas. Parece que todo mundo, de repente, se transformou em analista político
e conhece profundamente tudo o que está acontecendo. E muitas vezes nós temos que, se olharmos pelo retrovisor da história, nós temos que admitir que, na maioria das vezes, as coisas nem sempre são o que elas parecem ser. Então, nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ter muita prudência, muito equilíbrio. A Bíblia diz que, não havendo lenha, o fogo se apaga. Então, neste momento, nós precisamos mais de bombeiros do que de quem coloque lenha para aumentar o fogo. Verdade. O que mais nós precisamos? Trabalhar. Vamos continuar trabalhando. Cada um de nós, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites, cuide de si, porque cuidando de si, você está cuidando de todos em relação à saúde. Em relação ao trabalho, vamos trabalhar como se tudo dependesse de nós e vamos continuar orando a Deus e confiando em Deus como se tudo absolutamente dependesse de Deus. Então, nós estamos numa tempestade. Este navio que todos nós estamos está enfrentando ondas terríveis. Não dá para passar por essa tempestade sem avarias, sem prejuízos. O tamanho dessas avarias e desses prejuízos, nós não vamos ter condições de saber agora, mas quando passar a tempestade, e ela vai passar, nós vamos ter condições de saber exatamente qual foi o nosso prejuízo. Vamos ter que ter capacidade, competência de consertar esse barco, esse navio, e aí continuar o nosso caminho. E se Deus quiser, esse barco ele vai chegar onde tem que chegar. Porque eu acredito no Brasil, eu acredito nos brasileiros, mas, acima de tudo, eu acredito que Deus tem um plano com cada um de todos nós, e Ele tem um plano conosco, no coletivo, Ele tem um plano com esse país. E Deus não mudou de ideia, que Deus diferente de A, de B e de C, que fala uma coisa uma hora, depois fala outra coisa diferente, depois muda de ideia, fala uma coisa um ano atrás, agora já é outra coisa. Deus não é assim. O que Ele falou há 6.000 anos é a mesma coisa que Ele está falando hoje. Não é? Por isso que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela é a mesma. Ela permanece a mesma. Passam-se os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus não mudou de ideia. E porque ele não mudou de ideia, a tempestade vai passar, nós vamos atravessá-la, nós vamos chegar onde temos que chegar. E em relação ao nosso país, eu acredito que nós somos maiores do que as crises que nós mesmos criamos. Vamos superar esta crise, vamos superar as outras que virão, vamos superar essa crise provocada pelo novo coronavírus e vamos sair com os prejuízos, com as perdas, com as feridas, com os arranhões, mas vamos sair e vamos continuar pavimentando, construindo o nosso futuro, com a bênção de Deus. Amém, amém. Bem colocado. Pastor Luciano, mais algumas perguntas chegam, mas eu gostaria só de pontuar só mais uma pergunta aqui. Daqui um pouco eu gostaria que o senhor orasse por todos nós, né? E a questão é a seguinte aqui, ó, entre as perguntas que nos chegam.
o retorno das igrejas, do funcionamento dos templos, na sua linha de raciocínio, pastor, a perspectiva, né, para os próximos dias aí. E eu acredito que cada região tem a sua realidade, né? Aqui já na Baixada Santista já começa a flexibilizar aos poucos, já está, né? E voltando aos poucos, mas a sua palavra nesse sentido, o retorno das igrejas, né, pastor, que agora todos nós vamos ter que ter critérios, né? Cuidados, aquele funcionamento pleno ele vai demorar um pouco, né? E principalmente nos grandes centros, né? São Paulo, onde proliferou muito a questão do coronavírus, né? Aqui em Santos não é diferente, né? Flexibilizou nas demais cidades, mas a cidade de Santos continua até 10 de maio ainda na quarentena. O que o senhor tem a dizer, pastor, com o retorno? Muitos pastores estão nos acompanhando, estão ligados conosco, né? Essa volta dos cultos, esse retorno, né, dos nossos encontros, das nossas concentrações de fé. E é claro que a gente vai viver uma realidade muito diferente. E eu gostaria que o senhor comentasse, por favor, sobre isso, pastor. Perfeito. A minha opinião, nós temos um calendário diferente para cada região em relação à flexibilização da quarentena e a permissão para que as igrejas possam se reunir. Sim. Eu tenho preocupação em ver a pressa de alguns companheiros, de alguns pastores, para voltarem a congregar o seu povo. Concordo. Eu sinto muita falta, eu sinto muitas saudades. E dentro em breve, nós estaremos voltando às nossas celebrações. Estaremos voltando a cultuar o nosso Deus. Eu imagino que você, imagino que a sua família, imagino que as pessoas que estão com você, que as pessoas que estão conosco nessa conversa, todo mundo esteja nesse momento com muita saudade. Verdade. Com muita saudade de cultuar, com muita saudade de adorar a Deus. Agora, nós, os pastores, temos uma grande responsabilidade. Porque nós estamos cuidando aqui na Terra do maior patrimônio de Deus, que é a igreja. Porque a igreja, se nós acreditamos no que nós pregamos, a igreja é a noiva de Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro. E nós tivemos a confiança de Deus de ajudarmos o Espírito Santo a cuidar desse patrimônio. O Espírito Santo é o amigo do noivo. E nós recebemos a incumbência, a responsabilidade de cuidar, junto com o amigo do noivo, da sua noiva. Então, o mais importante que nós temos na nossa missão, a responsabilidade que nós temos, não está nos templos, não está naquilo que nós produzimos, naquilo que nós temos, mas no povo que não é nosso, que é de Deus e que nós cuidamos. Ora, neste momento, todo o nosso povo, juntamente com toda a nossa sociedade, está ameaçado. A saúde dele está colocada em risco. Alguns pastores dizem assim, mas as pessoas, elas usam transporte público. As pessoas já estão indo para os comércios porque já está flexibilizando.
Mas se eu souber que essa pessoa que foi para a nossa igreja, sem nós estarmos devidamente preparados, sem estarmos devidamente organizados, e com esse fluxo que nós, em nome da nossa fé, provocamos, de forma que as pessoas saíssem de suas casas para os cultos, atendendo a nossa orientação, e por algum motivo eles se expuseram, e com o fluxo nós contribuímos para colocar pessoas em risco, eu vou nos entender como abomináveis. Então, nós precisamos, nesse momento, colocar o nosso cuidado com o nosso povo e com a saúde do nosso povo acima de tudo. Assistência pastoral, o cuidado pastoral não parou. A igreja não fechou o tempo. Agora, nós só estamos tendo mais trabalho do que tínhamos antes, porque nós trabalhávamos no atacado. Agora nós estamos tendo que fazer no varejo. Trabalhando pelas redes sociais, mas atendendo por telefone, pelo WhatsApp, cuidando de um por um. Não tem problema. Não vamos ter pressa. Em São Paulo, a quarentena está decretada pelo governador até o dia 10 de maio. Até o dia 10 de maio. Santos também. Não é? Então, não há necessidade de nós forçarmos para voltarmos antes. Queremos estar juntos? Queremos. É falta de fé? Não. Quando Jesus nasceu, o anjo disse para José e Maria, pegue o menino e sua mãe, falou para José, e fujam para o Egito, até que Herodes tenha morrido. E quando Herodes morreu, 3 anos depois, o anjo foi lá. Não foram 40 dias, 3 anos. O anjo foi lá e disse para José, agora você já pode pegar o menino e a sua mãe e voltar, porque Herodes já está morto. Você se lembra quando Satanás, na tentação de Jesus, ele disse para Jesus, lança-te daqui para baixo, porque aos teus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, de forma que o teu pé não tropece em pedra. Qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não existe falta de fé nisso, existe prudência, responsabilidade com o nosso povo. A quarentena está decretada até o dia 10, então vamos nos preparar para voltarmos no dia 11. No dia 11. Só que aquele templo, por exemplo, que comporta 100 pessoas, não faça um culto para colocar 120 pessoas. Fracione em 3 reuniões. Faça um culto de manhã, um culto às 18, faça um culto às 19h30. Divida o povo em 3. Faça com que as pessoas tenham distanciamento umas das outras. Coloca na porta da entrada o álcool em gel à disposição dos irmãos. Vamos todos nós orientarmos os nossos irmãos que nos ajudam a cuidar dos templos, dos locais de culto, para nós potencializarmos o cuidado. Então, o álcool, a limpeza, a higienização, para recebermos essa noiva de Cristo, esse patrimônio de Deus aos nossos cuidados. Então, se nós voltarmos assim, com todo cuidado, com todo respeito ao povo, né? Talvez
daqui para o final do ano nós já estejamos congregando todos juntos na mesma forma, no mesmo modelo que nós congregávamos até pouco tempo atrás. Não tem problema. Vamos devagarzinho. A quarentena até o dia 10 de maio, dia 11, é o segundo domingo de maio, não é isso? É isso ou não? É isso aí. É isso. É o Dia das Mães. Olha que dia maravilhoso para a gente voltar. Não precisa voltar antes. Segundo domingo de maio. Fraciona. Dia das Mães. Fraciona. Em vez de fazer um culto, faz 3. Vai ter menos pessoas por culto, menos risco. Orienta as pessoas com mais de 60 anos para ficar em casa. Faz com que a igreja se organize para dar assistência a essas pessoas, para ir para a farmácia por eles, para ir ao mercado por eles. Se essas pessoas, esses irmãos com mais de 60 anos, têm algum problema, por algum motivo não tem aposentadoria, não tem a pensão, então a igreja se organiza de forma a suprir as suas necessidades. E os demais, aqueles que não estão nesses grupos, que são os grupos que devem ser mais protegidos, os grupos de risco, vão congregar, os pastores com inteligência, desmembrando essas reuniões, para que nós possamos passar por esse período de maneira inteligente, sábia, e chegarmos no final e termos, em vez de lágrimas para derramar por aqueles que nós perdemos no meio da batalha, nós temos testemunho de vitória para contar, que nos edifique, que nos inspire das experiências que cada um de nós teve com o Senhor nesse período. Então, vamos voltar com cuidado. Tem lugares, por exemplo, aqui em Brasília, a quarentena termina dia 3. Então, dia 4, as igrejas, em tese, já podem voltar a se reunir. Mas as igrejas que vão voltar no dia 4, usando os mesmos critérios que eu estou falando, que eu estou colocando, com todo cuidado e todo respeito. Às vezes, pastor Giovanni, e aí você me conhece, você sabe que eu sou cuidadoso sempre no falar, mas também você sabe que eu nunca deixei de ser sincero. Eu vejo naquela força, naquele ímpeto de irmãos que lutaram contra algumas igrejas, até que já voltaram mesmo contra o decreto, enfrentando o decreto, uma preocupação que não me parece ser a mais legítima, uma motivação que não me parece ser a mais aprovada. Tudo vem depois. O nosso povo não é o dízimo que ele devolve na igreja, não é a oferta que eles entregam na igreja, não é o trabalho que eles produzem. O nosso povo, o valor deles é o que eles são, é a fé, é a revelação de Deus, é o testemunho do Espírito Santo na vida deles, é a comunhão dos santos. E isso nós podemos preservar, proteger, garantir. E é o que eu disse há pouco, é a igreja verdadeiramente sendo igreja, que é muito mais do que ser um serviço religioso, é muito mais do que ser uma organização religiosa. Então, eu quero agradecer a você por esse tempo que nós tivemos juntos. Nós nos estendemos, a ferramenta, a plataforma derrubou a gente, nós voltamos, continuamos o assunto. Eu não vou me estender até que caia de novo. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade de nós conversarmos. Quero dizer para os irmãos que estão conosco neste momento, quero sugerir que vocês acompanhem as informações que nós temos colocado no nosso Facebook, que nós temos colocado no nosso Twitter,
porque nós temos procurado manter vocês informados com fontes oficiais. Nesse momento, todos estão sendo muito bombardeados com muitas informações e muitas vezes incitados nessa guerra de comunicação, incitados e manipulados por um lado ou por um outro lado. Nós temos que nos preservar, guardar o nosso coração, colocar o capacete da salvação, preservar nossa mente, selecionar as informações que são necessárias e são úteis e, nesse momento, até desligar um pouco de muita televisão, de muito jornal, desliga um pouco, sai um pouco fora dessa vibe e procura se alimentar daquilo que produz esperança, trazer à memória aquilo que produz esperança. E aqueles que quiserem, Tabita, nosso Facebook, como é que as pessoas podem encontrar? Roberto de Lucena. Roberto de Lucena. Então, o nosso Facebook, Roberto de Lucena, o nosso site, que está atualizado, o nosso Twitter, nós estamos também aqui no Instagram. Então, nós estamos à disposição, as nossas redes estão à disposição. Nos procure lá e nós estaremos mantendo as informações sempre atualizadas. E eu amei poder conversar com você, pastor Giovanni. Poder rever. Obrigado, Deus te abençoe. Um beijo enorme no coração. Que Deus abençoe todo o nosso povo da Baixada Santista. E quando tudo isso passar, eu quero estar com vocês para a gente se dar um grande abraço. Só que esse abraço vai ser um abraço muito caprichado. Eu acho que vai ser o abraço mais demorado que nós já demos há muito tempo. É verdade, pastor. Pastor Lucena, muito obrigado pela sua participação conosco. É um grande privilégio ouvi-lo, né? E quando o senhor falava, eu pensava, a responsabilidade dos líderes é muito grande, né? Só para finalizar aqui, a responsabilidade do pastor que preside o rebanho é muito grande nessa hora, né? De administrar esse acesso do povo ao templo, né? Então eu vejo também com preocupação, a pressa, ela pode não ser um bom aliado, né? Nós precisamos ter muita sabedoria de Deus para cuidar das nossas ovelhas. Grande abraço, pastor Lucena, tá bom? Saudade de Brasília, faz muitos anos que não volto aí. Ajudei a fundar a igreja em Taguatinga, na Samambaia. Começamos a igreja lá há muitos anos atrás. Olha, e Brasília está entupida de saudade de você. Brasília te espera. Aliás, Brasília, essa semana, completou 60 anos. Brasília já é uma garota de 60 anos. Brasília é uma das cidades mais lindas do Brasil. Mais bonitas do Brasil. E a nossa capital federal, que é uma cidade planejada, é uma cidade que nasceu de um projeto, de um ideal. Ela foi plantada aqui. Brasília faz 60 anos. Orem pela nossa capital federal. Orem pelo povo de Brasília, que muitas vezes é estigmatizado por causa das coisas que acontecem, os desfeitos, os malfeitos que acontecem. Em Brasília, verdade. A gente nunca pode confundir as coisas, aquilo que acontece de mal feito por pessoas que vêm do Brasil inteiro para Brasília, porque aqui é a sede do governo. Então, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo tem a sua sede aqui. Então, as pessoas confundem e pensam que isso é Brasília. Tudo que, quando fala de Brasília, pensa no mal feito, muitas vezes, na corrupção. Não. Quando pensar em Brasília, pensa na sede do poder, na cabeça do país. E ore por Brasília, ame Brasília, porque Brasília ama o Brasil. Amém. Valeu, pastor Lucena, muito bom. Deus abençoe, tá bom? Vamos fazer uma oração agradecendo? Ora aí. Ora para nós finalizar. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo grande Obrigado, meu Deus.
de sabermos que temos do Senhor a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados e o nosso nome escrito no livro da vida nos céus. Meu Deus, eu recomendo ao Senhor, através da minha oração, pastor Giovanni, sua esposa, sua família, a igreja, todos os nossos amigos que agora estão participando desta nossa live, mas eu coloco nas tuas mãos também todo o nosso Brasil. E não apenas o Brasil, Senhor, a nossa humanidade. Peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe-nos com uma saída no meio dessa tempestade e no meio dessa crise. Peço que o Senhor abençoe o nosso país, que tem sido sacudido por um momento de instabilidade política. Mas eu creio no teu poder. Eu acredito no Senhor. Eu confio no teu poder de terminar tudo aquilo que o Senhor começa. O Senhor começou e o Senhor termina. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Boa noite, queridos. Durmam bem. Boa noite, pastor Luciano. Obrigado. E até a nossa próxima conversa. Até breve. Obrigado aos pastores que nos acompanharam, irmãos e amigos de muitos lugares. Um abraço a todos. Obrigado, pastor. Bom descanso. Deus abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus. Queremos agradecer a todos os nossos amigos que nos prestigiaram ao longo desta live. Agradecemos aos pastores, a participação de muita gente aí, né? E conseguimos ver daqui, Curitiba, lá em Santa Catarina, muitos lugares, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, interior de São Paulo, Vale do Paraíba e aqui na Baixada Santista também. A todos, muito obrigado. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado também àqueles que nos ouvem pela Impacto Gospel, a Rádio FM operando em 101,3 e também pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página do Facebook. A nossa gratidão a todos. Tenham todos um bom descanso, uma boa noite. Deus